pelo tempo, você vai ter uma unidade de espaço, a grandeza dimensional fica correta, né? Então, a parte da expansão é o ICT. Mas você não acha que o que para nós é o tempo, para algum alienígena muito distante pode ser o comprimento, pode ser a altura? Essas dimensões não são intercambiáveis, o tempo, a altura, a largura. E eu acho que é relativo para onde a entropia aponta do Big Bang até o presente, até a nossa localização no espaço-tempo. Porque tem... Essa linha de onde a entropia aponta do Big Bang é o que a gente chama de linha do tempo, mas em outro lugar essa linha pode ter outra inclinação. Então, o que para nós é espaço, para outro alienígena pode ser tempo. Tem vários pontos. Um deles, porque tem a interpretação que a gente faz de como a gente supõe que são as coisas e como as coisas realmente são. A gente não sabe como elas realmente são, mas a interpretação que a gente faz... Isso explicaria a expansão do espaço, né? Porque se futuros apontam em direções diferentes e a gravidade aproxima de volta, isso explicaria por que as coisas as galáxias estão se afastando uma das outras, né? Claro que é só uma hipótese, né? Mas eu acho interessante. Vamos por partes, né? O Einstein, quando ele começou com a teoria da relatividade em 1905, inicialmente ele interpretava o espaço-tempo de uma maneira lorentziana, que tinha uma assinatura de espaço mais, que é muito semelhante à geometria euclidiana. Então você tem um sistema de 4 coordenadas, com 4 eixos, um para os lados, né, para os mesmos lados, a mesma orientação dos eixos. Se você... quando você vai para Minkowski, em 1907, que Minkowski, quando ele começou a estudar a teoria da relatividade, ele percebeu que havia alguns problemas quando você começa a lidar com situações em velocidades próximas da luz, especialmente se você começa a lidar com a teoria dos táquions, que viajam a velocidades maiores que a da luz. Quando você começa a lidar com táquions, você precisa tratar as métricas como uma assinatura mais, menos, ou menos, mais. Não importa o sinal, desde que seja contrário. Um deles seja contrário. Esse que vai ser contrário vai ser o que vai estar associado ao tempo, vai ser o ICT. Né? Você não tem uma... As 3 dimensões espaciais, elas não são exatamente equivalentes. Isso é a interpretação que se faz, não é que o mundo real seja assim, mas o modelo que se adota interpreta dessa maneira e é o que tem funcionado razoavelmente assim. As dimensões espaciais, elas não são exatamente equivalentes à dimensão temporal. A dimensão temporal, ela tem um significado um pouco diferente. Ela tem uma assinatura... Isso é doloroso. Eu acho isso doloroso porque eu acho mais elegante, claro, não que seja verdade, mas eu acho mais elegante pensar que são 4 dimensões de uma coisa só, do que essa separação entre espaço e tempo, porque aí fica misterioso, que negócio é, que tempo é esse, né? Que se ele for uma dimensão igual a do espaço, isso parece ser elegante, parece que tudo se encaixa. Mas se ele for algo diferente, fica um mistério, fica algo fora do lugar. O Einstein, quando ele... O Minkowski foi professor dele, né? E em 1907, quando o Minkowski publicou os primeiros trabalhos sobre essa mudança que ele fez... Porque antes as ideias do Einstein eram baseadas praticamente na geometria euclidiana, que era muito semelhante à lorentziana em vários aspectos. E quando o Minkowski pegou a teoria da relatividade, ele começou a trabalhar com tensores. Quando ele introduziu os tensores na teoria da relatividade, ficou muito mais complexo o negócio. E aí o Einstein ele fez uma declaração, né, que quando os matemáticos pegaram a minha teoria da relatividade, desde que os matemáticos pegaram a minha teoria da relatividade, agora nem eu consigo mais entendê-la. Né, porque ele começou a complicar muitos aspectos que pareciam simples e que de fato eram simples. E no começo o Einstein não percebeu vantagem nenhuma em usar os tensores como o Minkowski estava usando. Para ele era basicamente a mesma coisa, era um preciosismo desnecessário na visão do Einstein. E com o passar do tempo, o próprio Einstein percebeu que para o desenvolvimento da relatividade geral, quando ele, em 1911, 12, quando ele começou, que ele pediu para o Grossman, para que o Grossman fizesse a parte matemática para ele, o Grossman não teve muita paciência e falou para o próprio Einstein estudar e sugeriu bibliografia para o Einstein. O Einstein começou a estudar a fundo
E o próprio Einstein mudou de opinião em relação a isso. Então, em 1911, 12, o Einstein já começou a aceitar melhor as propostas do Minkowski. Em 1916, o Hilbert publicou as primeiras soluções para as equações da relatividade geral. E o Einstein, alguns dias depois do Hilbert, o Einstein também chegou aos mesmos resultados usando tensores. E ele já percebeu que dava diferenças importantes, inclusive para a previsão da deflexão da luz quando ela passa pelas proximidades do Sol. Se ele usasse a geometria euclidiana, que ele tinha usado em 1911, a primeira previsão que ele fez em 1911 da deflexão da luz, ele preveu cerca de 0,84 segundos de arco, e a previsão pela mecânica newtoniana é 0,83 segundos de arco. Quando ele refez os cálculos em 1916, ele constatou que o valor mais apropriado seria cerca de 1,75 segundos de arco, e que foi o que foi medido de fato, cerca de 1,7 segundos de arco. Então, quer dizer, dá uma diferença substancial nos resultados das equações, e quando você compara com os resultados empíricos, você verifica que o que está mais próximo da realidade é realmente a abordagem que o Minkowski havia proposto em 1907 e que o próprio Einstein passou a adotar em 1916. Então, mas assim, o que eu não consigo entender é como que o tempo pode ser uma dimensão separada do espaço. Porque não é que ele é separado, ele não é idêntico, ele não tem exatamente as mesmas propriedades. As propriedades não são idênticas. Mas é porque, assim, se você pensar, por exemplo, nas 3 dimensões do espaço, altura, largura e comprimento, elas são intercambiáveis. Aqui no Brasil, uma certa linha é altura, mas essa linha ali ela na África já é largura.